Muito boa noite a todos, estamos começando hoje o nosso 6º episódio do Flux Podcast com o nosso convidado Robson Santos. Apresente-se para nós, Robson. Boa noite a todos, Boa noite a todos os telespectadores aí. É uma imensa prazer, uma imensa satisfação poder estar aqui participando do programa, Poder conhecer um pouquinho mais de vocês e poder falar um pouquinho aí sobre vários assuntos aí que a gente tende a contribuir. Pessoal, então nós vamos lá, vamos começando com a pergunta tradicional do início do programa. Robson, conta mais sobre tua vida. Tu é de Montenegro, tu nasceu aqui, tu mora aqui, tu reside hoje? Conta pra nós. Sim, eu resido em Montenegro, desde 2008, mas eu sou natural da cidade de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, morei lá até os 5 anos. Com 5 anos, nós viemos para o interior de Montenegro e aí então, após isso, retornei a Porto Alegre, e desde 2008, quando tinha 18 anos, voltei para Montenegro e desde lá estou residindo aqui. Show de bola. Robson, hoje em qual área tu atua? Qual é a tua profissão? Qual é a tua função? Tua fonte de renda hoje? Vamos lá. Trabalhamos bastante. Bom, então eu tenho uma rede de lojas aqui em Montenegro, 2 unidades, uma loja no centro, uma loja na Timbaúva, a barbearia 1989. Eu também tenho uma empresa de treinamentos, a Vital Treinamentos, que está alocada na cidade de Porto Alegre. A sede da nossa empresa hoje ela é em Lajeado e ela conta com 12 unidades espalhadas pelo estado. E atualmente também estou como secretário de desenvolvimento econômico, a atividade que emprega os cuidados com a indústria, os cuidados com o comércio, treinamento, qualificação profissional, muito daquilo que eu trago de experiência da minha vida profissional, tanto quanto empresário, tanto quanto área de treinamentos. Também colocamos isso dentro da secretaria, colaborando para o desenvolvimento da cidade. Perfeito. A parte da vida profissional, como tu começou, quando tu entrou no mercado de trabalho, que hoje tu é empreendedor, mas todo empreendedor começou trabalhando como assalariado. Qual foi a tua primeira profissão? Primeira profissão, quando eu vim morar em Montenegro, eu trabalhei como garçom. Trabalhei como garçom em alguns lugares aqui de Montenegro. Trabalhei no Chinatê, trabalhei na Bari. E um dia eu estava passando na Ramiro Barcelos e eu sempre gostei dessa parte de venda, de atendimento, de público, de gente, de pessoas no geral. E eu passei na frente de uma farmácia e tinha uma placa de contrata-se promotor de vendas. E eu, contratos promotor de vendas é ser vendedor, eu gosto de gente, eu acho que vai ser legal. Entrei na porta com o currículo, entreguei o currículo para o gerente, e o gerente me olhou assim: tu sabe o que é ser promotor de vendas? Eu, claro, vender, eu falo bem, gosto de me comunicar, acho que é para mim essa vaga, Ele, não, mas promotor não é isso, promotor é ficar lá na porta, lá na rua, na calçada, com os panfletos, entregando e convidando as pessoas para entrar. E eu... Tu gostaria de fazer isso? Não, eu gostaria de trabalhar como vendedor, mas tu acha que se eu for, se eu fizer isso ali na frente bem, depois eu tenho a oportunidade de virar vendedor? Se tu tiver, se for bem ali, tu tem a condição de virar vendedor, E eu aceitei, e fiquei lá, comecei a trabalhar em outubro, bem na época boa, que tem pouco sol, e alemão do jeito que sou, era um tubo de protetor solar por dia. E eu me lembro de um dia que um dos vendedores, estava doente, não foi trabalhar, e meu gerente chegou e me perguntou: olha só, não tem ninguém para vir trabalhar domingo, tu consegue vir quebrar esse galho para nós? E eu consigo, venho sim, E o pessoal vendia R$1.000, R$1.200, R$1.500 por domingo, E eu vim vender e com fome, não sabia para que servia um paracetamol, não sabia para que servia nada. E todo mundo que entrava, eu atendia e vendia, E eu vendi R$3.000 naquele dia, E dei a sorte, de Deus abençoar, e o meu supervisor chegou na loja na segunda-feira. E ele foi olhar os números da loja, Como é que vendeu tanto domingo, E quem é essa pessoa aqui que eu não conheço? O supervisor nem me conhecia. Não, esse aqui é o promotor, Ele acabou quebrando um galho para nós aí, porque o fulano lá estava doente e não veio trabalhar, e eu pedi para ele vir, e aí ele veio. Mas e como é que tu não botou esse cara na venda ainda? E aí virei vendedor, E aí, graças a Deus, também fui o melhor vendedor logo da loja, depois fui o melhor vendedor da cidade, E aí, posteriormente, virei vendedor, depois logo lá já virei subgerente, 3 meses depois já virei gerente, Então, depois de um ano nessa função de gerência,
entregando bons resultados nas lojas das quais eu trabalhei. Cheguei à supervisão, né? Então eu cuidava de uma rede de 20 lojas. Trabalhei mais um período, que essa história é longa. Cada um desses cargos eu tenho um monte de história para contar, né? Mas depois de supervisor cheguei até a direção, né? Então no momento eu cuidava de 150 lojas que a empresa estava. Saí da empresa que eu estava no início e fui para uma outra empresa, né, depois. E nessa oportunidade eu acabei sendo promovido, então eu cuidava de todos os supervisores, né? Fiquei em torno de 10 anos trabalhando no mercado, né, no varejo farma, até quando fui picado aí pela mosca, né, do empreendedorismo e decidi, né, ter o meu próprio negócio. E foi quando eu saí, né, da empresa privada para focar no meu negócio mesmo. E assim, quais são os maiores desafios para quem trabalha com carteira assinada, CLT, e iniciar na parte do empreendedorismo? Qual foi o maior desafio, assim? Começo, que é o mais difícil, né? Empreender no Brasil, e todo mundo que está nos ouvindo aí que empreende, né, que tem o seu negócio, né, sabe da dificuldade que é, seja com a carga tributária, seja com o risco, né, de lidar num mercado que é volátil, seja lidar com pessoas, que é onde os maiores desafios se encontram, né, porque tudo depende, né, de pessoas. Tu trabalha como CLT, tu tem um risco menor, né, tu tem a tua remuneração basicamente ali certa ao final do mês, né? Dia 5 tu sabe que vai pingar na conta. Algumas pessoas têm comissão que varia um pouquinho, mas aquele garantido, aquele fixo tá. Quando tu decide empreender, tu tem que pegar o teu pé de meia, tu tem que ter o teu capital que tu tá guardado, muitas vezes para uma emergência, né? E tu tem que colocar dentro de uma ideia, dentro de uma convicção, dentro de algo que tu entenda que vai poder te gerar algum lucro no final do mês, né? Então essa incerteza, essa insegurança que tu tem quando tu está iniciando, talvez seja um dos maiores, né? E nós temos no Brasil, existem dois tipos de empreendedores, né? Nós temos o empreendedor que é de oportunidade e nós temos o empreendedor que é de necessidade. O empreendedor de oportunidade é aquele cara, né, que muitas vezes tem um valor guardado, tem uma boa quantia e ele acha dentro do mercado uma brecha. Ele acha dentro do mercado, isso aqui eu acho que daria certo, isso aqui é uma boa oportunidade, eu vou estudar, eu vou mapear, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou lançar um produto diferenciado, eu vou trazer algo que aqui no município, que na região, né, ainda não exista. Então tu faz todo um trabalho, um estudo para que a tua ideia ela realmente ocorra, aconteça e surta aquele efeito que tu entende. Porém, todavia no Brasil, a nossa grande parte de empreendedores, né, talvez podemos falar na casa de 70%, 80% são empreendedores de necessidade. O cara ele saiu da empresa, foi demitido, ele tem lá um valor de quitação, que ele não sabe o que ele faz, ele, né, não sabe se volta para o mercado, não sei, ele tem uma ideia, ele aprendeu a fazer algo e ele se agarra naquilo com as duas mãos e começa a fazer o seu negócio sem muitas vezes uma pesquisa, sem muitas vezes um estudo, sem muitas vezes o valor necessário para fazer o início, né? Porque o valor necessário é um valor que tu vai injetar no teu negócio e que tu não precisa daquele valor pelos próximos 3, talvez 6 meses. É um valor que tu tá colocando. Se der certo, deu. Se não der, tá tudo bem. Agora, quando tu começa já com a necessidade de arcar com lucros do teu negócio e tu já não tem mais o valor porque que tu investiu, né? Aí tu começa a fazer a água subir, né? E aí tu começa muitas vezes a ter uma certa preocupação a mais e a preocupação a mais acaba muitas vezes limitando o teu raciocínio e tu toma ideias equivocadas, tu toma decisões que muitas vezes ali na frente dão errado. Então, o maior desafio hoje que eu entendo de quem decide empreender é ter esse tempo de planejar o seu negócio, porque não que com planejamento vai ser mil maravilhas, porque empreender no Brasil, como eu já falei anteriormente, não é fácil. Quem tem empresa, quem tem sucesso, merece uma salva de palmas de todo mundo, porque a pessoa, ela, além de fazer a engrenagem girar, ela muda a vida de muita gente, né? Uma empresa hoje que tem uma certa quantidade de funcionários, ela muda a vida de muitas pessoas para melhor. Então, o grande desafio inicial é esse, é tu ter a capacidade de planejar, arquitetar um negócio, né, com solidez, que ele consiga te entregar aquilo que tu busca, né? Porque senão tu fica refém do teu negócio e a empresa não prospera e ao invés de ser a realização de sonho, ela se transforma num pesadelo.
Além da barbearia, tu tem alguma outra empresa, ou algum outro ramo, ou seria só barbearia? Como eu falei anteriormente, né, eu tenho uma empresa, né, que é uma franquia de treinamentos na cidade de Porto Alegre, né? A Vital é uma empresa que ela trabalha, né, com desenvolvimento, né, humano, trabalha com desenvolvimento de pessoas. E é um método assim de tudo que eu já fiz, né, como eu trabalhei mais de 10 anos em empresa privada, eu tive acesso a muitos treinamentos, né, a muitas escolas diferentes, né, que nos procuravam e que traziam formas diferentes de nos desenvolver como colaboradores. E quando eu saí da empresa privada e abri meu próprio negócio, e quando eu trabalhava como supervisor, depois como diretor comercial, o meu grande diferencial é que eu eventualmente juntava lá os medos de vendedor numa sala de aula e treinamento. Juntava o pessoal todo da Serra, treinamento. Juntava o pessoal todo da região metropolitana, treinamento. Juntava o pessoal de Pelotas, Rio Grande, juntava o pessoal, né, do litoral e treinamento. E muito do meu resultado, quando gerente, com os meus colaboradores, depois como supervisor, com a minha região, e depois da empresa toda como diretor, foi em virtude de treinar, de parar aquele tempinho e afiar o machado, né? De preparar as pessoas para quando surgirem, né, oportunidades, terem condições de aproveitar. E quando eu saí, né, da farmácia, quando eu saí do privado e abri a minha empresa, né, eu sentia falta, né? Eu sentia falta disso. Fiz alguns treinamentos para alguns amigos, né, tinham loja, tinham comércio, né, coisas menores. E quando eu conheci a Vital, né, através do meu grande amigo, né, o Michael Encina, que é meu colega, né, hoje de franquia, ele possui a franquia na cidade de Montenegro e eu possuo na cidade de Porto Alegre. E ele me convidou e me convenceu a fazer o treinamento, né? E quando nós conversamos ali sobre a matrícula, algumas coisas que ele trouxe, isso faz sentido, né? Porque eu já vi isso em algum lugar, eu acredito que isso deve ser algo diferente. E eu aceitei. Eu aceitei fazer o treinamento com ele e foi talvez uma das coisas mais fantásticas que eu já fiz, pela forma como é abordado, pela forma como é trazido os assuntos, pela forma como é entregue para os alunos, né? E principalmente a aplicabilidade, né? Que é a capacidade de pegar algo que muitas vezes é complexo, transformar em algo simples para que as pessoas possam usualmente no dia a dia utilizar e conseguir resultado com isso. E quando eu fiz o treinamento com ele, né, e nós temos um momento que é o planejamento, que é um momento que não é em sala de aula, que é individual. E ele falou, quero te levar em Lajeado para te conhecer o nosso diretor, que é o Rafael Miller, que é quem criou toda essa metodologia, essa mecânica. E eu tinha um projeto inicial de franquia, como eu possuo 2 lojas aqui em Montenegro, eu tinha um projeto de franquia, de conseguir abrir lojas no estado todo. E eu fui, né, lá para estudar, avaliar, planejar como eu faria isso. E papo vai, papo vem, conversa vai, conversa vem. Ele, acho que o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, né? Toalhinha assim. E quando a gente terminou, encerrou já na hora de nos despedirmos, ele falou, mas deixa eu fazer uma pergunta, né? Tu já pensou em trabalhar com treinamento, né? Tu tem uma boa, né, dicção, tu te comunica bem, tu já pensou nisso? E olha, na verdade, eu sempre trabalhei com isso, né? Eu sempre trabalhei com treinamentos, né? Agora, em virtude, né, desse novo negócio que eu estou, desse novo ramo, eu estou um pouco mais afastado. Tem um convite para te fazer. Nós temos um grupo, né, de estudo que todas as sextas-feiras, né, nós nos reunimos para debater sobre o conteúdo, para debater sobre o material e também nesse momento a gente, né, dá a oportunidade das pessoas se prepararem para caso elas tenham interesse de se tornar, né, instrutores, de se tornar franqueados. Daí depois ali na frente, quando tu entender e nós que tu está preparado, tu pode escolher uma cidade. E eu aceitei, né, aceitei o convite para participar desse grupo, fiquei, né, 2 anos, né, estudando e me preparando, e aí ano passado, né, optei pela cidade de Porto Alegre, que é a cidade onde eu sou natural, porque eu entendo que ela merece um trabalho como esse, ela merece um treinamento que entregue tanto, né, para as pessoas, capazes de fazer as pessoas conseguirem mudar suas realidades, né, a sua empresa, a sua casa, a sua família, porque ele desenvolve tanto a parte pessoal quanto a parte profissional. Então, através desse caminho,
cheguei até a Vital e abri a franquia de Porto Alegre para trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Se tu puder falar para nós um pouco mais sobre a Vital, ela é focada somente em liderança e desenvolvimento pessoal de empresários ou, por exemplo, eu quero começar na venda? Eu trabalho, vamos supor, num setor de trabalho braçal, no qual não precisamos nos comunicar assim diretamente, e quero me tornar um vendedor. Vocês fazem isso ou não? Muito boa a tua pergunta, Lua. E quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, né, a gente parte da premissa que todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, todos eles vêm através das pessoas com as quais a gente convive. Os problemas que eu tenho, ele vem da minha mãe, ele vem do meu pai, ele vem das minhas 2 filhas, ele vem da minha esposa, ele vem do meu marido, ele vem do fornecedor que me atende, ele vem do cliente a qual eu vendo, ele vem do meu chefe, ele vem dos meus colaboradores. Todos os problemas, eles vêm de alguém. O que nós realizamos dentro de sala de aula é entregar ferramentas práticas e concretas para que as pessoas elas possam se apropriar dessas ferramentas e da mesma forma que quando lá tu vai fazer uma reforma na tua casa, tu pega tu precisa pregar um prego na parede, tu tem uma caixa de ferramenta e tu vai escolher o martelo, porque para pregar um prego na parede, o martelo é a melhor ferramenta. Talvez tu pode abrir a tua caixa de ferramenta e pegar um serrote para pregar esse prego. Tu vai ter que ter muito mais cuidado para acertar ali direitinho e fazer. Tu pode fazer, tu pode, mas tu faz de uma forma melhor quando tu usa a ferramenta certa. E o que a gente faz é isso, é entregar uma série de ferramentas, uma caixa de ferramentas, para que quando tu tem um problema com o cliente, tu use essa ferramenta. Para que quando tu tem um problema com o teu filho, que tirou uma nota ruim na escola, tu use outra ferramenta. Para que quando o teu marido deixar a toalha molhada em cima da cama, tu use outra ferramenta, né? Para quando o teu chefe te cobrar ou tu quiser contribuir de alguma forma com a tua ideia e que ela seja aceita, tu use outra ferramenta. Então, se a pessoa ela quer sair de um trabalho braçal para assumir um cargo de liderança, se a pessoa quer mudar de ramo, se a pessoa quer aumentar faturamento, se a pessoa quer melhorar o seu convívio com alguém, se a pessoa quer que o seu fornecedor te dê um preço melhor, se a pessoa quer que o teu cliente compre mais, né, independente do que a pessoa quiser, nós vamos direcionar todo esse arsenal que a gente tem, porque a Vital ela trabalha com gente, trabalha com pessoas. Fazer as pessoas entenderem que todos os problemas vêm das pessoas. Sim, não adianta me iludir que amanhã minha vida vai ser perfeita. Não, amanhã vai ter vários problemas que vão surgir. A diferença das pessoas que têm resultado para as pessoas que não têm resultado é o que elas fazem com esses problemas assim que eles chegam. Como eu lido? Eu não sei se amanhã vai chover, se amanhã vai fazer sol. Eu não sei, eu posso sair na rua, se estiver chovendo, eu vou molhar. Agora, se eu levar um guarda-chuva, eu me protejo. Isso me dá mais tranquilidade de saber que eu estou preparado para aquilo que acontecer, independente do que aconteça. Muitas pessoas têm problema com oratória, que a gente estava falando antes de conversa. O que facilita, assim, a Vital dar uma instrução, isso também? Quando vê o cara ter um pensamento fora da caixa, assim, para ser um gestor, algo maior dentro da empresa, mas ele não consegue falar, ele não consegue demonstrar. Isso teria uma possibilidade de melhorar? Muito boa a pergunta, Arthur. Quando a gente fala em oratória, a gente tem que partir de um princípio básico, né? Que aquilo que é o mais importante para o mundo todo, né? Para todas as pessoas, para ti, para mim, que estou participando aqui, para vocês que tiveram a ideia, a finalidade disso é que nós consigamos nos sentir importantes. A gente quer se sentir importante, porque a gente precisa viver em sociedade. Se eu não sou importante, as pessoas não querem estar próximas de mim. Se eu não sou importante, as pessoas não querem conviver comigo. E se tu parar para pensar que lá na época da caverna, quando não existia, né, muitas vezes nada de modernidade, nada de tecnologia, isso já existia. E isso vem, e nós trouxemos isso da nossa bagagem genética, né? Isso está impregnado no nosso inconsciente. Se eu estiver sozinho, na selva, na caverna lá, e aparecer um leão, a chance minha contra dele é quase nula. Ele vai me matar, vai me comer, vai, não tem saída. Agora, se eu estiver em bando, se eu estiver com um monte de gente junto, talvez um pegue um pedaço de pau, talvez um pegue uma pedra, e talvez eu tenha uma chance, se eu estiver em bando, se eu estiver em maior quantidade. Então eu preciso estar em bando. Se eu estou lá na época da caverna e eu quebro a perna, e a minha tribo está fazendo um percurso,
e eu ficar para trás, eu vou morrer. Então eu preciso estar em bando, eu preciso estar em comunidade, eu preciso estar em sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje a gente traz os reflexos de tudo aquilo que a gente viveu lá atrás. A gente traz isso impregnado. É muito tempo de caverna, eu sempre digo, é muito tempo de caverna para 2, 3 mil anos de sociedade que a gente aprendeu a língua, aprendeu algumas tecnologias, né? Então é muito tempo. Estou fazendo todo esse enredo para explicar que o medo das pessoas em falar em público, o medo das pessoas em expor suas ideias, sempre está atrelado ao medo do que os outros vão pensar. Mas e se eu falar isso? E se eu for mal interpretado? Será que vão me abandonar? Será que vão me deixar para trás para morrer com o leão? Será que se eu falar e não for bem visto? Será que se eu falar uma bobagem todo mundo ri? Como é que eu vou me sentir? Eu não vou me sentir importante. Então às vezes é melhor ficar quietinho no meu canto, às vezes eu não expor a minha ideia, às vezes é melhor não falar aquilo que eu acho, porque assim ninguém vai me julgar, assim ninguém vai me crucificar, assim ninguém vai me apontar. Toda a oratória, ela está ligada com a autoconfiança. A autoconfiança está ligada com saber que eu tenho capacidade e condições de fazer algo. Quando eu tenho isso desnutrido dentro de mim, quando eu tenho isso disfuncional em mim, eu não tenho autoconfiança, eu não me acho capaz de fazer algo. Todos nós temos, né? E às vezes as pessoas ficam demais preocupadas com usar o melhor português, com usar as melhores palavras, com usar as frases mais corretas. E isso é o que menos importa quando tu vai falar. As pessoas, quando tem alguém mentindo para ti, lá no fundo sabe que a pessoa está mentindo. Quando alguém está nervoso, lá no fundo sabe que a pessoa está nervosa. Aquilo que tu fala é o que menos importa. Porque tem um estudo até que fala que tem uma porcentagem em cima de cada postura nossa para com o que as pessoas interpretam. E em último lugar está aquilo que tu fala. Em último lugar. Se nós pegarmos aí de 100%, né, a menor parte é aquilo que tu fala. Uma parte um pouquinho maior é o tom que tu fala. Eu posso te mandar te catar, né? Vai te catar! Vou te mandar, vai te catar. A forma, eu falei a mesma coisa, mas a forma de falar é diferente. E a maior parte, e mais da metade, é a tua expressão corporal. É como tu fala, o teu rosto, o teu semblante, o teu olhar, o teu sorriso, os teus gestos, o teu corpo. A maior parte é isso. E as pessoas muitas vezes ficam refém de usar a palavra mais bonita, de usar a melhor acentuação, a melhor pontuação. E isso é o que menos importa. Quando a pessoa entende que ela tem algo para acrescentar e ela está tranquila com isso, e aqui se nós entrarmos em outra seara, né, eu entendo os sinais que o meu corpo está mandando e eu ajusto eles, né, para uma forma que eu me sinta melhor com isso, eu transcrevo, eu entrego isso de uma forma que tu entende, mesmo se eu falar errado, mesmo se eu falar, né, palavras que o português não compreende. Se eu deixar o meu corpo tão à vontade, ou a minha entonação tão à vontade, aquilo que eu falo, as pessoas têm muito receio disso. Então, o que é necessário para que eu tenha uma boa oratória? A autoconfiança. E a autoconfiança, eu resolvo isso deixando de lado o medo do que os outros vão pensar. Basicamente isso. Isso aí. Até porque tu vai estar falando algo agora e muitas vezes na rua. Então, tu pode sair gritando na rua lá. As pessoas não estão nem aí pra ti. Das circunstâncias não estão nem aí pra ti. A gente tem um certo preciosismo de achar que os outros estão o tempo todo nos olhando, nos observando. Sim. As pessoas são tão egoístas que estão sempre mais preocupados com o seu próprio umbigo do que com o que tu está fazendo. E a gente dá uma certa importância em demasia para o que os outros vão pensar. Se aconteceu um escândalo ali hoje, aconteceu amanhã, ninguém sabe mais. Né? Todo mundo aí assiste Big Brother, então, no final do ano tu já não sabe quem foi o campeão mais. Por mais que feia que seja a briga, a discussão, amanhã ninguém mais lembra. Assim são com os escândalos, né, no mundo dos artistas, assim também é no nosso dia a dia. A gente fica muitas vezes refém de fazer ou não fazer algo, de dizer ou não dizer alguma coisa, de fazer ou não, com medo do que os outros vão pensar. Só que as pessoas estão em demasia preocupadas com aquilo que está, né, em volta do seu umbigo e muito menos com o que tu faz. Então, a autoconfiança está muito ligada com isso.
Tudo que tu falou, tu trata na raiz, que é o mais importante. Tu começa lá nos traumas, nos medos. Muitas vezes é importante tu perguntar na infância, daqui a pouquinho, se tu era uma criança que teus pais não deixavam tu falar muitas vezes. Então tu cara, né? Isso acaba estragando, querendo ou não, o futuro dessa pessoa, porque muitas vezes ela fica uma pessoa mais acuada, né, que não tem vergonha de falar em público, não tem uma boa comunicação. Muitas vezes ela tem uma boa comunicação, mas ela não quer, porque ela não sabe se tem uma boa comunicação, então é complicado. Eu converso muito com o Arthur também sobre isso, né? E o Arthur tem ideias muito boas. Ele, apesar de ser muito novo, o Arthur tem apenas 18 anos, 19 anos. Fez aniversário ontem. Então, assim, ele é muito jovem, mas ele tem uma ideia muito boa. E eu acredito que isso ele pode trabalhar com o tempo. O Arthur brinca comigo também, questão de oratória, conversa, diálogo, né, que fala muito formal, mas é que eu acostumei a ser assim. Paulo, até uma conversa de zoeira, assim, é muito formal. Sim. Agora, eu tenho uma certa dificuldade que é na entonação da voz, eu falo alto. Eu tenho esse costume. Muitas vezes eu tenho baixo. Mas é algo que é natural. Terrível. Vou crescendo, eu não estou gritando. Mas quando tu traz essa questão assim de infância, né, e tudo aquilo que nós somos hoje, tudo aquilo, e quando eu falo tudo é tudo mesmo, é reflexo de tudo aquilo que a gente presenciou, experienciou, vivenciou do 0 ao 7, mais tardar até os 10 anos. É essa construção que faz as tuas escolhas de hoje, que faz o teu sucesso, o teu insucesso, que faz a tua alegria, né, ou a tua tristeza, tudo isso vem dessa época. Por isso que é tão importante quem está nos ouvindo aí e tem filhos, né, a importância do que tu entrega, a importância do que tu nutre, a importância do que tu gera para eles, porque do 0 a 7 tu está programando. Todo o sucesso, toda a alegria, toda a felicidade, todo o fracasso, tudo vem dessa época, né? E a gente, quando tu falava, eu me acordava, né, que muitas vezes a gente escuta alguém dizer, engole o choro, né? Engole o choro, tá? E tá bom, simplesmente pode ser para ficar quieto, né, para não incomodar, mas o que isso gera, né? O que isso acarreta na pessoa que está... O que é um choro? O choro é o transbordar de uma emoção. Tu tá transbordando algo, tá te incomodando, tu tá deixando externar. Quando tu manda uma criança engolir o choro, ela engole. Só que isso não está saindo, isso está ficando em algum lugar lá dentro. Está ficando armazenado de alguma forma. E tudo, eu acredito muito em energia, tudo é energia. É uma energia que poderia estar saindo e expressando aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa, que tu está aprisionando, e tu está deixando ali dentro. Tem um estudo que fala que 80% de tudo que existe de doenças são psicossomáticas, né? Ou seja, causadas pelo pensamento. Tu guarda um choro aqui dentro, tu guarda uma raiva aqui dentro, tu guarda um rancor aqui dentro, tu guarda uma mágoa aqui dentro. Isso aí, né? Em algum lugar, algum dia, vai estourar. Algum lugar vai estourar. E quando as crianças, elas são, né, e quando eu falo de cuidado, né, que tu tem que ter com as crianças, né, e às vezes na menor das ações, no menor dos gestos, tu gera, né, traumas que não voltam mais, que não tem mais conserto, que não tem mais ajuste. O pai que diz para a criança que chega em casa todo dia, pai, vamos brincar? O pai está cansado, o pai trabalhou demais. Tá, pai, hoje vamos brincar? Bah, hoje o pai teve uma reunião que foi muito ruim, tô cansado. Pai, vamos brincar? Ah, hoje eu também tô exausto, né? Tive que correr, fazer um monte de coisas. Tá, mas fica tranquilo, que sábado a gente vai brincar. Sábado a gente vai acordar de manhã cedo e a gente vai na pracinha para brincar e para se divertir. E a criança de sexta para sábado, o que ela faz? Ela não dorme esperando, porque sábado de manhã é o dia que o pai vai me levar na pracinha pra gente brincar. E quando a criança ela chega, abre a janela, pai, vamos lá que é sábado de manhã, já vamos brincar. E o pai abre o vidro e olha, bah, mas está chovendo, a gente não vai poder ir brincar hoje na pracinha porque está chovendo. Não importa isso, a criança gerou uma imagem, gerou uma consciência, gerou uma crença que chuva é ruim. E às vezes tu tá lá com 20, com 30, 40 anos e tu não faz nada no dia de chuva, por quê?
Ah, não sei, mas eu nunca produzo, eu não consigo fazer nada porque tá chovendo. Na verdade é algo lá de trás que foi programado e tu nem sabe por quê. Tu só sabe que dia de chuva é ruim, dia de chuva é improdutivo, dia de chuva eu não posso fazer nada. Eu detesto dia de chuva. E tu não sabe a origem, da onde que vem, por que tu age assim, por que tu se comporta assim. Isso é um exemplo bobo que eu tô trazendo. Para tudo aquilo que a gente faz hoje é reflexo daquilo que a gente experienciou lá atrás. Muitas vezes a gente nem sabe por que a gente faz o que faz, mas a gente faz. E isso ou nos leva para um futuro próspero ou nos deixa aprisionado em algum lugar que não leva a lugar nenhum. Robson, nós vamos encerrar os primeiros 30 minutos, no qual eles passam na TV Mon. Então eu vou pedir para o Robson se despedir agora e nós vamos continuar no Instagram, no YouTube e no Spotify da Flux Podcast. Vou pedir para o nosso editor colocar ali os nossos meios de comunicação, né? Nosso Instagram, nós temos também o TikTok. Vamos colocar o Instagram, o TikTok, o YouTube e o Spotify. E eu vou pedir também para colocar o Instagram do Robson. Robson, então nós vamos pedir então para se despedir, porém nós vamos continuar no YouTube. Arthur, eu agradeço demais aí, né? Também o convite. Agradeço demais a todos os ouvintes que nos prestigiaram aí com a sua audiência, né? Espero ter podido contribuir um pouquinho aí com essa conversa saudável aí. Obrigado.